Fala galera, e aí, só de zoas? Aqui quem fala é o Finger e no vídeo de hoje irei contar a origem da Pineapple e irei também dar a minha opinião a respeito de Poesia Acústica 9, melhor forma, lançada há poucos dias. Não faz igual Simba do Mufasa, nós tá igual Gabigol em 2019. Que fase? Bom rapaziada, dia 10 de julho foi lançada pela Pineapple o Poesia Acústica 9, que conta com um time apenas de estrelas, tendo na voz o Lennon, Chris, Xamã, a Lorena, o César, Djonga e o Felipe Ret. E bom, antes de dar a minha opinião sobre esse novo Poesia Acústica, vamos antes conhecer a história da Pineapple e do projeto Poesia Acústica. Bom, a Pineapple surge a princípio como uma marca de roupas que interagia de perto com a cena do rap, financiando videoclipes a fim de promover sua marca, fazendo geral do clipe vestir os produtos da Pineapple, algo que é muito normal e acontece até com frequência hoje em dia. E aí lá por volta de 2016, o Paulo Alvarez, que é o fundador e dono da Pineapple, que acompanhava de perto toda a cena do rap, acabou vendo uns sons do Freud, que ainda fazia parte do Um Barril de Rap, e decidiu chamá-lo para fazer umas collabs. Ele, vendo o potencial do Freud, após lançar alguns trampos juntos, decide então patrocinar a carreira do Freud, e ele acaba investindo uma grana em sons e videoclipes do Freud, como ocorreu no videoclipe e na produção da faixa Lamentável. Tenho medo de hospitais, elevadores e garagens, mas tô aqui pra te provar que grana é fácil. E paralelo a esse investimento no Freud, que é de Brasília, o Paulo também investe em manos do Rio de Janeiro, que é a cidade dele. E o Paulo foi um visionário, viu ali no Rio nascer um grande projeto e decidiu então investir a fim de promover sua marca. Tô falando da Cypher Favela Vive 1. O projeto na época era lançado pelo selo Esfinge, gerenciada pelo Bear do Cartel, e foi totalmente apoiada pela Pineapple. Com a melhor roupa que nós tinha, beijando novinhas na matinê. Os menor da ponte brigando de ponte, eu sempre no meio de todo o caô. E aí, após o lançamento dessa Cypher, surge a ideia de já lançar a continuação, ou seja, a parte 2. E aí, a ideia do Paulo era que a parceria seguisse, porém o Bear acabou fechando com outra marca para patrocinar o clipe. Estado crítico, tem me detestado que é recíproco. Tem testado meu espírito, escapo sem equívoco e vou... O Paulo, bolado com isso e como um visionário que é, ele decide então lançar sua própria Cypher e criar seu próprio selo. Daí, ele decide então lançar o Poetas no Topo e criar a Pineapple Storm, um selo / gravadora, e o projeto foi um sucesso instantâneo. Ele não teve medo de investir e fez um projeto gigante que mudou o curso da história do rap nacional, mas isso é tema para outro vídeo. Não sei o que, eu vou falar umas merda. Escute essa merda, pra que fazer mais clássicos? Merda paga cachê. E vendo o potencial e o resultado do projeto e da marca, ele logo em seguida lança o segundo Poetas no Topo. Querem patrocínio da Supreme da Skol. Querem ser Gengis, mas cê só sou mongol. Somos... Após esse lançamento, ele faz a cena esperar e lança outros projetos pelo selo. Faixas como Soma ou Some do Ducon com o ADL representam bem o começo do projeto da Pineapple, já com a produção completa do beat, gravação, videoclipe ao vestuário. Claro, todos usando Pineapple Supple. Dividir uma fome, um prato de comida. Na hora do banquete, nós sabe quem nós convida. São favelas. Outro projeto que ele lança nesse período foi o Perfil, tendo mais uma sacada inteligente, um formato simples onde o artista apresenta um som na sua própria estética através da Pineapple. E assim surge o projeto Perfil, a qual o primeiro a participar foi o Diomedes Chinaski. E se não houvesse outra saída? E se fosse um plano de mudar de vida? E ele convidar o Chinaski foi mais uma enorme sacada do Paulo. O Diomedes era um nome de muita repercussão na cena da época, e que geral esperava algum som. O Chinaski vinha de uma enorme polêmica após a diss Suicídio, e a cena queria ver mais trabalhos desse artista que até então tinha poucos trabalhos de estúdio na pista.
Enfim, nesse período ainda vieram mais diversos perfis e lançamentos, mas a cena ainda aclamava por um novo Poetas no Topo. E quando o hype já estava no limite, então surge o Poetas no Topo 3.1, que surge em um período conturbado da cena nacional. As duas principais bancas brigavam entre si. De um lado, o da Massa Clan e do outro, a Pirâmide Perdida. E bom, até então, vários artistas da Pirâmide Perdida haviam participado do Poetas no Topo, enquanto nenhum do da Massa haviam feito parte. E esse Poetas veio para unir, colocou na line do som o Quali do da Massa e artistas da Pirâmide, como o Lucas Carlos. Pentagono me emocionou, igual Kicks Hexagon, igual Pia Brota, Bloco 7. Após uns meses depois do lançamento de Poetas no Topo 3.1, a cena inicia uma reformulação. Novos gêneros surgem e alguns perdem relevância, e um desses gêneros que ganharam destaque foi o acústico. E o som que representou bem o poder desse, entre aspas, novo estilo foi a faixa Deixe-me Ir da 1 Kg, lançada em março de 2017, um hit instantâneo da época, a qual hoje já está se aproximando da marca de 400 milhões de views no YouTube. Ei amor, eu tô contigo independente do caô, cê sabe que aonde você for eu vou. A Pineapple rapidamente se movimentou para surfar na onda e lançou o projeto Poesia Acústica 1, Descompasso do Compasso, tendo no time o Choice, a Juiê e o Jean Tassi. O homem e seu amor cego, risadas de humor negro, no fim das contas tudo pai. Esse projeto foi um sucesso, mas não tão grande como Deixe-me Ir ainda. E paralelo a isso, é lançado o Poetas no Topo 3.2, até pouco tempo atrás, o último. Topo do topo do topo e o meu pai se orgulha. Não me enxerga, mas eu sei que o olho dele brilha. Brilhantes nunca fizeram meu olho brilhar. E ele foi bem em engajamento, mas não tanto, já demonstrando o enfraquecimento do projeto, que ficaria na gaveta por um longo tempo. Logo na sequência, apenas 2 meses depois, a Pineapple lança Poesia Acústica 2, um sucesso que superaria Deixe-me Ir e também mudaria muita coisa, não só no rap, mas na música. Espelho com desejo, eu te beijo e me vejo decretando o fim. Após o sucesso de Poesia Acústica e com o enfraquecimento do ano lírico, vendo que Poetas no Topo não era algo tão comercial mais assim, logo não dava tanto retorno financeiro, o Poetas no Topo deixa de ser prioridade, e a prioridade passa a ser investir em formatos comerciais, que vendam, e não adianta julgar a Pineapple por isso, ela é uma empresa, e empresas devem pensar no lucro, enfim. Pouco mais de 2 meses depois de Poesia Acústica 2, vem a parte 3, intitulada de Capricorniana, e um novo sucesso surgia. Ana Capricorniana, nesse final de semana, desculpa, mas não quero ver você partir. A Pineapple, muito visionária e integrada à cultura do rap, lançava vários projetos, muitos comerciais, como eu já mencionei, mas nesse período, entre o Poesia 3 e o 4, a Pineapple lançou também vários projetos com um olhar mais ideológico, de forte representatividade e importância, como o projeto Poetisas no Topo, uma cypher apenas com rappers femininas. Pras mina, entenda a mina, você é linda, não há quem diga e deixe quem diga. Bom, a partir desse ponto do vídeo vou contar tudo de forma mais resumida, até porque essas coisas são mais recentes, enfim. Após esse lançamento, meses depois vem o Poesia Acústica 4, intitulada de Todo Mundo Odeia Acústico, ironizando o hype da época. A cena vinha de um período muito lírico, inclusive a Pineapple havia se estabelecido a princípio com muita lírica. Projetos como Poetas no Topo e Perfil representam bem isso. E esse público odiava o acústico por ser um som numa pegada mais pop que atingia um público muito distante do real público do hip hop. Enfim, apesar dos pesares, essa poesia foi um sucesso, porém um sucesso muito menor que os últimos 2, o que representava certa saturação do projeto. Fecharam mente jovens avenidas, o comunismo já morreu faz tempo, no cimento da casa da Frida e o Diego.
E assim a Pineapple seguiu, lançando perfis, videoclipes e até deu início a outros projetos, que acabaram não dando muito certo, como o projeto Sessão, que só foi ter sua continuação mais de um ano depois. Ambos floparam de certa forma. Todo dia durmo numa cama diferente. Todo dia eu brigo comigo mesmo pra defender a gente. Teu mundo pra ganhar lá fora. Sempre noturno igual meu vulgo. Me julgo parte dessa história. Enfim, em meio a tudo isso, a Pineapple lança o Poesia 5, o mais decepcionante, enorme, cansativo e fraco. Lembro como se fosse hoje. Rua Augusta, a gente foi comer no Hypo. Esse som, apesar de ter alcançado 50 milhões de views, muito desse sucesso se deve ao hype da franquia, conquistado com os hits anteriores. Com esse, entre aspas, fracasso, a Pineapple percebe que não deveria depender tanto de franquias e projetos como esse. E a Pineapple decide investir ainda mais no individual dos artistas, como fizeram com o César em Minha Última Letra. O menino que voltava do trampo pro morro, que fica são pratos da mãe, o latido dos cães e gritos de socorro. Enfim, houveram outros lançamentos nesse período e coisa e tals, e então chega o Poesia 6. Era uma vez que foi um sucesso de 300 milhões de views. Ainda tem seu cheiro de amor e sacanagem. O governador se abaixa o preço da passagem. E o hype da franquia do Poesia Acústica se inflamou novamente, dando mais fôlego ao projeto. E bom, desde o começo eu digo que a Pineapple sempre buscou algo mais pop, mas até aí ela ainda realizava um considerável número de sons com um viés ideológico. Porém, após o Poesia 6, esses sons por um período que durou quase um ano entre o Poesia 6 e o 8 foram raríssimos. A Pineapple claramente buscava crescer sua marca através de sons extremamente comerciais. Exemplo disso foi a faixa Você Não Ama Ninguém. Me dá a mão, não sei mais ser só. E o próximo Poesia Acústica não foi o 7, o próximo foi o Poesia Acústica Uruguai, uma espécie de spin-off do projeto, que teve lá seu sucesso, mas nada tão grande como os principais. Britani, Tiffany, um casal legal, tipo Dinadi, Piadi, ícone, minha caneta é o bisturi. E enfim chega o Poesia Acústica 7, Céu Azul, uma bagunça, trechos nada a ver um com o outro, artistas com estilos completamente diferentes e bom, apesar dos números não se pode considerar esse som um sucesso, foi decepcionante. Policiais, eu sou bandidos. Deixa eu te explicar qual é da fita. É simples, respeita as mina. E como eu disse anteriormente, a Pineapple segue lançando principalmente sons comerciais. Claro que teve um ou outro ali no meio com um viés mais ideológico, mas foram raros. E enfim chega o Poesia 8, um bom som que não teve seu reconhecimento, graças ao declínio do projeto causado pelo 7. E muito graças também aos nomes envolvidos, que apesar de ótimos nomes, nenhum que estivesse em seu auge do hype, se tornando apesar de um bom som, a maior decepção em números desde o Poesia 1. Eu tô voltando pra casa, vou morar nos seus beijos, vou viver nos seus olhos, surfar nos seus cabelos. E logo na sequência, a Pineapple decide então resgatar esse viés mais ideológico, essa coisa de um rap mais clássico, e lança sons como Poetas no Topo 3.3, que foi dividido em duas partes. Guapo, botei minha vida nisso, eles querem um lifestyle do trap, mas eu tô aqui desde que era só trapo. Osso, tá osso, convocado pra rima no topo, mas é se inscrever lá no fundo do poço. Lança também a parte 2 do Poetisas no Topo. A maldade não vai te enxergar. Ei, menina, não deixa o medo te ver, não deixa o medo ver. Ambos tiveram certo engajamento e sua relevância, mas nada tão marcante em um contexto geral, apesar de ótimos sons com versos muito bons e uma sonoridade da hora. Meses depois de tudo isso vem o segundo spin-off de Poesia Acústica, o Poesia Paris. Todo mundo odeia acústico, é só de sacanagem, vou fazer mais um.
Melhor em números, engajamento e qualidade em relação ao Uruguai, que foi o primeiro. Eu curti muito a proposta desse projeto, da temática e das gravações pelo mundo. Sem falar no formato um pouco menor, que particularmente me agrada mais. Bom, e então chega o lançamento do mais recente, o Poesia Acústica 9, a qual irei comentar de forma mais profunda já já. Vamos daqui pra outra cidade, ela me chama, onde as pessoas são de verdade. Enfim, contada a história da Pineapple, agora é o momento do vídeo que faço uma análise da trajetória da Pineapple, assim como faço uma projeção futura. Enfim, o Paulo Alvarez, juntamente com o Malak, tiveram uma visão muito boa da cena e souberam surfar em todos os estilos que estavam em alta. Surfaram no boom bap, no acústico e ultimamente têm produzido até mesmo no trap. E fazem isso se arriscando, eles não têm medo de errar, até porque tudo que produzem eles fazem com um alto grau de investimento e preparo. Desde os primeiros trabalhos já é visível toda a preocupação que eles têm na produção, seja no som em si ou nos videoclipes, o que faz com que eles raramente errem. O que também já aconteceu inúmeras vezes, como em uns Poesia Acústica que eu irei comentar já já. Enfim, eles também cometeram diversos erros de gestão e na relação com os artistas, erraram ao não pagar e brigar com diversos, que poderiam estar produzindo com o selo hoje, como Rafa, Gé Santiago, Juiê, dentre outros. Artistas talentosos que agregariam e muito ao selo. Isso aconteceu principalmente no passado, recentemente eles têm mais acertado do que errado. Por exemplo, eles acertaram e muito em contratar artistas fixos para representar a gravadora, como rolou com o Chris Choice, dentre outros. Acertos que a 1kg não teve e que ajudaram a levá-la ao declínio. No vídeo que está aparecendo aqui no card eu falo especificamente sobre isso. Recomendo depois desse vídeo vocês irem lá assistir. Enfim, a Pineapple hoje conta com um time de contratados bem vasto e ela não desperdiça dinheiro com eles, ela explora muito seus artistas parceiros, o que por um lado é ótimo, pois eles entregam sempre muitos trabalhos, porém por outro lado é meio ruim, pois alguns de menos destaque acabam sendo enfiados em projetos grandes para ganhar nome e destaque, o que muitas vezes é meio broxante, como por exemplo, você espera por quase 2 anos a Pineapple lançar o time do novo Poetas no Topo. Aí vem o time, Lennon, MV Bill, Freud, César, aí você pensa, porra, falta um Mano Brown, falta um Marechal, aí vem um Bob do Contra. Nada contra esse artista, mas em projetos desse porte se espera bem mais, enfim. Mesmo com seus inúmeros erros, é inegável a importância e a grandeza da Pineapple, uma produtora que elevou o profissionalismo da cena. Hoje ela é uma produtora de um nível altíssimo, a maior do ramo no Brasil, dentro da cultura do rap, e que ajuda de inúmeras formas a cultura também. Claro, sempre buscando lucrar, mas é impossível negar o quanto a Pineapple fez a cena crescer, seja diretamente com os raps mais, entre aspas, raiz, ou com sons em uma pegada mais pop. Muitos conheceram a cultura através de sons como esses, por exemplo, você nunca ouviu um rap de verdade, aí você vai lá ouvir um Poesia 9, vê o verso do Djonga e pensa, porra, que foda, vou atrás de sons desse cara, e acaba conhecendo mais do artista e consequentemente da cultura. Enfim, quanto ao projeto Poesia Acústica em específico, é primeiro importante ressaltar a grandeza desse projeto. As 4 principais faixas, as poesias 2, 3 e 4, já somam mais de 1 bilhão de views no YouTube. Um projeto desse tamanho e que ainda alcança as views que alcança não vai acabar tão cedo, provavelmente veremos a 10ª, 15ª e quem sabe até a 20ª. Provavelmente irão sugar até a última gota de grana e de hype dessa, entre aspas, franquia. Até porque atualmente ela é o carro-chefe da gravadora, o produto mais comercial e que mais rende grana. Tanto que para não lançar um em cima do outro e saturar de vez o projeto, eles lançaram um spin-off do Poesia pelo Mundo, como eu mencionei no vídeo. Enfim,
Como prometido, agora irei falar especificamente do Poesia 9. E o que eu acho desse som é que ele seguiu a receita de todos que deram certo. Nomes muito fortes da cena que conseguem desenvolver bem um acústico, daqueles que ou tem voz pra caralho ou fazem uns versos que a galera pira. Não colocaram nenhum nome de forma forçada dessa vez, me pareceu o time ideal. Sem arriscar, fizeram o arroz com feijão pra dar certo. Todos os sons dentro do Poesia Acústica que eles arriscaram, eles se deram mal, no 5 e no 7 principalmente, onde buscaram uma estética de som que não é a que a galera busca quando vai ouvir um acústico. Enfim, esse som está bem encaminhado para seguir os passos de se tornar mais um daqueles que pega 200 milhões de views e que as menininhas de 15 anos postam como Lomotif. E sobre o som em si, eu achei ok, nada demais, não que seja a melhor nem a pior, porém está um som bom de se ouvir. Pensando na força desse projeto, vendo sons passados, onde o Poesia 7, que foi um desastre, alcançou 100 milhões, esse tem tudo para ultrapassar esse número. E eu particularmente não curto tanto Poesia assim, mas tentei nesse vídeo ser o mais imparcial possível. Sei da importância desse projeto e sei que provavelmente esse não é o som que o público mais raiz do meu canal curte. Mas pensem bem, se esse som render, logo a Pineapple tem mais grana e visibilidade. Quando artistas do trap ou do boom bap lançarem seus sons lá, logo eles terão uma melhor estrutura e uma maior visibilidade. Não adianta torcer contra, apesar de que eu vejo uma certa saturação desse projeto, que não vai afetar diretamente essa de agora, provavelmente irá afetar as próximas. Muitos sons nesse formato e com esse nome, em algum momento vai gerar a apatia do público em geral. E assim o Poesia Acústica irá flopar. Acredito que a melhor forma de se encerrar esse projeto seria com ele ainda no auge, talvez na 10ª. E aí eles poderiam lançar outros acústicos, mas sem a bandeira e o nome Poesia Acústico. Sugar até a última gota de grana desse projeto pode acabar sugando também a relevância da Pineapple num todo. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, comentem o que vocês pensam a respeito de Poesia Acústica e não se esqueçam de se inscrever no canal. Por hoje é só, valeu, falou e daqui a pouco tamo de volta.